Salve, salve, moçada! Sejam bem-vindos para a continuidade da leitura do capítulo 5 do livro Amor 2.0 da Barbara Fredrickson, que é esse bonitinho aqui, né? E hoje nós vamos falar a respeito de duas práticas. Uma nós vamos falar e a outra eu vou introduzir a ideia, e no próximo vídeo nós vamos ter um exercício guiado. Ó, que bacana, né? Então, aqui nós vamos falar sobre a prática das 3 conexões amorosas. No vídeo passado, nós falamos sobre um ponto importante, que era refletir sobre as suas relações. Refletir sobre como você lida com as pessoas. Como é que você faz os seus encontros? Né? Você presta atenção nos outros? Não presta? Quem são os outros para você? Isso tudo é muito importante. E as 3 conexões dão uma continuidade nisso. Então, o que acontece? Depois que a gente reflete sobre os nossos relacionamentos, muitas vezes percebemos que nós não damos a devida atenção para as pessoas. Muitas vezes a gente percebe que o outro é só mais um outro que está ali, né? Cumprindo uma tarefa, uma função social por estar ali existindo. Né? E nós acabamos, então, não conseguindo nos conectar com a pessoa. Este exercício, ele ajuda a gente a mudar um pouco isso. Né? Então, vamos falar sobre isso. Né? Ela estava falando aqui no livro a respeito de uma pessoa que tentava fazer a prática da psicologia positiva, que é bem famosa, né? Das 3 bênçãos, né? Ou seja, você procurar 3 coisas boas no seu dia a dia e tal. E ela estava falando dessa pessoa em específico, que ela não estava tendo muito sucesso, vamos dizer assim, com essa prática. Né? Mas com a prática das 3 conexões ela teve. Então isso daqui é muito interessante, por quê? Porque tem pessoas que são mais conectadas com tarefas, com coisas que acontecem, e elas têm mais facilidade nesse tipo de tarefa. Pessoas que têm uma necessidade de contato humano maior podem ter uma dificuldade. E aí esse exercício ajuda muito mais. Então esse exercício, no caso da Dona, que é a pessoa que ela traz aqui no livro, né? Ela falou assim: Dona notou que seu exercício de 3 conexões amorosas fez 2 coisas. Primeiro, fez com que ela procurasse por pessoas com quem gostasse de conviver e que a inspirasse a melhorar os seus relacionamentos. Outro efeito de seu exercício de 3 conexões amorosas foi que ela agora se viu procurando por formas de melhorar os relacionamentos difíceis em suas vidas. Relacionamentos positivos e poderosos com familiares e amigos passaram a ser um novo normal na vida dela. E Dona tentava melhorar até os relacionamentos mais difíceis de sua vida. Né? Essa pessoa, ela estava solteira, e ela continuou solteira durante um tempinho, mas ela começou a perceber que o amor tem várias formas de ser expresso. Que é aquilo que a gente falava anteriormente. O amor, né, nos primeiros capítulos, né? O amor não é igual à sexualidade. Então ele não precisa ser um amor romântico. Ele é amor entre pessoas, tá? E nesse sentido, gente, é muito importante de entender que a gente pode cultivar o amor em todas as nossas relações. Por isso que a Dona teve benefícios tão interessantes, né? A partir do momento que ela começou a perceber que ela podia se comunicar com pessoas de uma forma diferente, ela cresceu muito. Então vamos adiante. O exercício é assim. No decorrer do seu dia, procure pelo menos 3 oportunidades de se conectar com os outros desta forma, com entusiasmo, com respeito, com benevolência. As oportunidades podem surgir em casa, no trabalho, na vizinhança ou na comunidade. Onde quer que seja, fique aberto aos outros, oferecendo livremente sua atenção, criando uma sensação de segurança por meio de contato visual, conversa ou, quando apropriado, pelo toque. Compartilhe suas ideias e sentimentos alegres e se mantenha presente quando a outra pessoa fizer o mesmo. Depois reflita brevemente se o intercâmbio de vocês levou à sensação de unicidade da ressonância positiva, mesmo que num grau pequenininho. E comece a criar vários desses micromomentos no teu dia com qualquer pessoa. É simples pra caramba, né? É até burro de simples, como eu gosto de falar. Mas envolve uma mudança na minha atitude. E isto pode, às vezes, ser muito difícil. Né? Então, é um exercício para vocês. Essa daqui é a prática das conexões.
Então, tentar ao longo do teu dia fazer pelo menos 3 conexões dessas. Pode ser com o vizinho, né? Com a pessoa que te serve comida, com a pessoa onde você vai comprar pão, né? Pode ser com qualquer pessoa, ok? Muito bem. E tem aí a meditação da gentileza amorosa, tá? A MGA. Muito bem. A MGA, tá? Primeiro e acima de tudo, vai ajudar a recondicionar a maneira habitual como você responde aos outros, tá? Então, o objetivo é começar a perceber a minha reação aos outros. Por isso que a primeira de todas as práticas é refletir como é que eu vivo em relação com os outros no dia a dia, tá? A MGA abre as portas da percepção para libertá-lo do seu casulo de egocentrismo e restaurar a humanidade completa dos outros. Ela desafia a tendência natural de você tratar os outros como acessórios ou personagens pouco desenvolvidos que aparecem apenas em poucas cenas da peça que gira em torno da sua vida, né? Então ela fala dessa tendência que nós temos de nos achar a pessoa mais importante do universo e de colocar todos os outros como atores coadjuvantes, né? De uma forma a nos colocar acima dos demais, vamos dizer assim, né? E não como igual aos demais. Não quer dizer se humilhar ou se rebaixar, mas entender que todo mundo é importante, que se essas pessoas estão na minha vida, elas devem ter alguma importância também. Elas devem ser, de alguma forma, algo importante para mim, né? É sair dessa ideia de individualismo que me separa do outro e entrar na ideia de individualidade que me conecta porque eu preciso de conexões com os outros. E é a partir dessas conexões que eu também me defino enquanto quem sou. A prática expande sua perspectiva de forma a ajudá-lo a criar segurança e conexão entre você e os outros que semearão a ressonância de positividade, né? Envolve a contemplação silenciosa, uma postura sentada, normalmente com os olhos fechados, aquela coisa básica de meditação, tá? A prática não vai fazer você sentir e criar positividade por si só, tá? O que você pode fazer é preparar o terreno para a positividade. Isso é feito ao se contemplar certos pensamentos e desejos e então ficando aberto aos sentimentos positivos que podem surgir desses pensamentos e desejos, tá? Aqui tem algo que é importante de a gente comentar, por isso que eu vou falar sobre a técnica antes de trazer a técnica em si. Então, algumas pessoas, quando descobrem pela primeira vez a ciência das emoções positivas, pensam que deveria adotar como lema "seja positivo". Estou falando de uma autora cuja pesquisa é sobre emoções positivas, ok? E ela diz: eu sou fortemente contra isso. Aqui, ó, página 118, ela está falando isso, tá? Quando você declama este lema, mesmo com boas intenções, pode sem querer gerar uma falsidade tóxica prejudicial a você e os outros. E há estudos que mostram que tentar demais ser feliz pode dar o efeito contrário, né? Melhor que adotar o lema "seja positivo" é adotar a mentalidade da positividade. Acredito que "seja aberto" é um lema melhor. Esteja aberto e permita que as coisas aconteçam, ao invés de afirmar que eu tenho que ser de um jeito ou de outro, né? A melhor forma de evitar os efeitos prejudiciais da positividade falsa ou uma sessão de MGA opressivamente açucarada é aceitar todo sentimento que surja verdadeiramente dentro de si. Todo sentimento, mesmo que ele seja negativo, tá? Ao praticar a MGA, aprenda a confiar mais nas sensações do seu corpo do que nos pensamentos da sua mente, tá? A ideia não é fazer um pensamento bonito. A ideia é você começar a entrar em contato contigo de modo que isso surja de fato em você. A MGA influencia como você vai enxergar cada nova circunstância. Os caminhos pelos quais esta meditação semeia momentos de ressonância de positividade são todos eles físicos. Não há necessidade de invocar pensamento mágico ou esotérico para explicar os efeitos em cascata, tá? Outra forma de evitar a falsidade ou qualquer forma de ingenuidade ao praticar MGA é equilibrar a prática com ponderação e equidade, com a sabedoria de ver a perspectiva mais ampla. Ao dar um passo para trás e observar a perspectiva maior de forma equilibrada, fica fácil de ver que todas as pessoas são parecidas dos modos mais importantes. Têm desejos, sentimentos, aspirações, querem se sentir em segurança e felizes e viver seus dias com tranquilidade.
né? Você também pode se lembrar sobre a verdade do sofrimento. O sofrimento existe. Não importa os desejos calorosos que você cultive, as condições do mundo são tais que as pessoas a quem você está oferecendo a gentileza amorosa, inevitavelmente, irão sofrer de tempos em tempos, né? E é importante que isso aconteça, porque isso também faz a gente crescer, tá? Não é só coisa positiva que ajuda a gente. Coisas negativas, coisas duras, coisas difíceis também nos fazem crescer, certo? Muito bem. É dentro deste contexto maior de acolhimento, aceitação da similaridade, interconexão e do sofrimento e segurança que você pode oferecer seus desejos de felicidade e bem-estar tão centrais à MGA, tá? Então, gente, entendam, ela é uma autora que fala sobre positividade, tá? E ela está dizendo que o sofrimento sim existe e que você querer ser positivo o tempo todo não vai te ajudar, bem pelo contrário, vai te atrapalhar, tá? Eu sempre gosto de trazer isto para dizer que dor, tristeza, medo, raiva, culpa, vergonha não tem nada de errado com isso, isso faz parte da vida. Meditar buscando algo positivo não significa eliminar o negativo, significa reagir a ele de uma forma diferente. E isto é o que essa meditação vai ajudar. E no próximo vídeo eu vou trabalhar com o que ela traz aqui sobre essa meditação com vocês. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!